Sabe quando você fica com um trecho de um livro na cabeça? De repente ele aparece, de forma incompleta. Bom, isso aconteceu comigo. E eu fiquei inquieto. Tinha alguma coisa ali que eu tinha que fazer, eu tinha que voltar a ler. Talvez eu não tivesse aprendido completamente, ou talvez eu precisasse compartilhar. Eu não sei. Mas eu fiquei inquieto. Bom, essa inquietude levou uns 40 dias. Foi mais ou menos assim, ó. Eu falei comigo, eu falei, bom, esse trecho, tá em Schuon, em ter um centro. Vou pegar o livro de novo, vou olhar com calma e vou achar. Deve estar até sublinhado. Fui lá e fiz isso. Não achei. Fiz de novo, com mais cuidado. Na verdade, eu fiz 3 vezes. Não achei. A minha inquietude ficou maior. Bom, resolvi trabalhar e no dia seguinte abri o Schuon de novo. Eu tinha certeza, era Schuon, estava lá. Dessa vez eu li com muito cuidado, quase relendo o livro. Página por página. Nada. Bom, passou uma semana, aquele pensamento ia e vinha. E eu tinha certeza, era Schuon. Então, depois de um tempo, fazendo outras coisas, outros vídeos, lendo outras coisas, eu resolvi que poderia estar em outro lugar. Quem sabe em Martin Links, a sabedoria tradicional. Por que não? Por algum motivo eu estava relacionando os 2 livros, talvez porque fosse o mesmo tradutor, não sei. Bom, revisitei Martin Links, sabedoria tradicional e superstições modernas e nada. Abri o Schuon novamente, nada. Bom, resolvi então focar nos estudos de Cabala, li o Cabala 1, Cabala 2 novamente, e aquilo ficou na cabeça. De vez em quando vinha, sumia. Os estudos da Cabala, de alguma maneira, atenuaram aquela inquietude. Mas quando eu estava então já no 3º volume, próximo dos tais 40 dias, e depois de ter lido já outras coisas, eu acabei lendo alguma coisa de Jung, de Yehuda Berg, também relacionado à Cabala. E aí então, aquela inquietude veio de novo. Dessa vez com um pensamento mais sereno, tipo uma dica de dentro. Disse assim: o que você procura está em Plotino. Eu peguei Plotino, abri o livro, estava lá. Esse recorte literário é a história dessa inquietude, que começa com o trecho que eu tentava lembrar e depois eu faço uma leitura até este trecho. Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês conheçam Plotino. Schuon, Martin Links, Cabala, com Patrick Paul, enfim. Eu sou um vendedor de livros. Eu espero que vocês gostem. Se nos voltarmos para as belas condutas e os belos discursos, podemos atribuir a causa de sua beleza à assimetria? É possível falar de simetria
no que diz respeito às condutas nobres, às leis, aos conhecimentos e às ciências? As teorias ou especulações podem ser simétricas umas em relação às outras? Se uma concordância entre elas faz com que sejam simétricas, também pode haver concordância entre teorias más. Por exemplo, a opinião de que a honestidade é uma espécie de estupidez harmoniza-se perfeitamente com a opinião de que a moralidade é uma ingenuidade. A correspondência e concordância entre ambas é completa. O belo dirige-se principalmente à visão, mas também há uma beleza para a audição, como em certas combinações de palavras, e na música de toda espécie, pois a melodia e os ritmos são belos. As mentes que se elevam para além do reino dos sentidos encontram uma beleza na conduta de vida, em atos, caráteres, bem como a encontram nas ciências e nas virtudes. Há uma beleza anterior a essa? O questionamento que se segue o mostrará. O que faz com que a visão vislumbre a beleza do corpo e a audição seja tocada pela beleza dos sons? Porque tudo o que está relacionado à alma é belo. Todas as coisas belas tiram a sua beleza de um único princípio, ou há uma beleza nas coisas corpóreas e outra nas incorpóreas? E o que são essas belezas ou essa beleza? Certas coisas, como as formas materiais, são belas, não devido à sua própria substância, mas por participação. Outras são belas em si mesmas, como a virtude. Os mesmos corpos mostram-se ora belos, ora desprovidos de beleza, de modo que o ente do corpo é muito diferente do ente da beleza. Que beleza então é essa que está presente nas formas materiais? Eis a primeira pergunta a ser respondida em nosso questionamento. O que é que atrai o olhar do espectador para os objetos belos e faz com que se alegre com a sua contemplação? Se encontrarmos a causa disso, talvez possamos nos servir dela como uma escada para contemplar as outras belezas. Quase todo mundo afirma que a beleza visível resulta da simetria das partes, uma em relação às outras e em relação ao conjunto, e, além disso, de certa beleza de suas cores. Nesse caso, a beleza dos seres e de todas as coisas seria devida à sua simetria e à sua proporção. Para aqueles que pensam assim, um ser simples não será belo, mas apenas um ser composto. Ademais, cada parte não terá a beleza em si mesma, mas apenas ao combinar-se com as outras para constituir um conjunto belo. No entanto, se o conjunto é belo, é necessário que as partes também sejam belas, pois uma coisa bela não pode ser constituída de partes feias. Tudo o que ela contém precisa ser belo. Conforme essa opinião, as cores belas, e mesmo a luz do sol sendo desprovida de partes, e, portanto, desprovidas de uma bela simetria, seriam desprovidas de beleza. E por que o ouro é belo? E o relâmpago que vemos na noite, o que faz com que ele seja belo? O mesmo
pode ser perguntado dos sons, pois se essa opinião estiver correta, a beleza não poderia estar associada a um som simples. No entanto, frequentemente, cada um dos sons que fazem parte de uma composição é belo em si mesmo. E se é notório que quando um rosto, cujas proporções permanecem idênticas, mostra-se às vezes belo, às vezes feio, podemos ter alguma dúvida de que a beleza seja algo mais que a simetria dessas proporções? De que a causa da beleza do rosto, bem proporcionado, seja outra? Se nos voltarmos para as belas condutas e os belos discursos, podemos atribuir a causa de sua beleza à simetria? É possível falar de simetria no que diz respeito às condutas nobres, às leis, aos conhecimentos e às ciências? As teorias ou especulações podem ser simétricas umas em relação às outras? Se uma concordância entre elas faz com que sejam simétricas, também pode haver concordância entre teorias más. Por exemplo, a opinião de que a honestidade é uma espécie de estupidez harmoniza-se perfeitamente com a opinião de que a moralidade é uma ingenuidade. A correspondência e concordância entre ambas é completa. E se falarmos agora da virtude, que é uma beleza da alma, e uma beleza que está realmente acima das mencionadas antes, como dizer que ela é composta de partes simétricas? Embora a alma seja constituída de várias partes, suas virtudes não podem ter a simetria das dimensões e dos números, pois qual padrão de medida pode haver na relação entre as partes da alma? Por fim, conforme essa opinião, no que consistiria a beleza da inteligência que permanece livre em si mesma?